Paz e luz, amado, cumprimento-te com a paz do Senhor. E Deus abençoe a sua vida, você que clicou neste vídeo, você que decidiu acompanhar-nos, você que decidiu ouvir a Deus neste momento. Eu sou a Bibiana, seguidora de Cristo, e eu já estou aqui para partilharmos uma mensagem que Deus colocou em nós. A nossa mensagem está baseada no livro de Lucas, no seu capítulo 16. A partir do versículo 19, você encontrará a história do jovem rico e do pobre Lázaro. Este jovem era cheio de bens materiais, era cheio de dinheiro, que nada lhe faltava cá na terra. E este Lázaro era pobre, mas tão pobre que até comia das migalhas que caíam da mesa deste jovem rico. Mas até no momento em que os dois morreram, o pobre Lázaro foi até ao seio do Abraão e este jovem rico foi em algum lugar de tormento. E ele implorou, ele clamou pelo Abraão, dizendo que o Lázaro colocasse nem sequer uma gota de água na sua língua para que ele se aliviasse. Ele pediu ao Abraão dizendo, por favor, mande-o para que ele vá na terra, na casa do meu pai, para que ele vá falar com os meus irmãos, para que eles se arrependam, a fim de não virem neste lugar de tormento onde eu me encontro. Meu amado, Deus vai falar consigo que ouça-o. Porque Abraão respondeu a este jovem, eles têm o profetas, eles têm o Moisés, que os ouçam. Meu amado, este é o momento de ouvirmos a voz de Deus. Este é o momento de ouvirmos quando Deus está a falar por nós. Deus fala para nós em vários momentos, em vários sentidos, de várias formas. Deus fala para nós através dos seus servos. Deus fala para nós através daqueles que levantam para nos pregar a boa nova, para nos pregarem o arrependimento, para nos falarem de Jesus. Irmão, tem sido Deus falando para você. Irmão, tem sido Deus alertando você. Deus disse, ouçam-me, ouçam-me. Eis o momento de ouvirmos a voz de Deus. Eis o momento de ouvirmos, de obedecermos, de seguirmos os passos de Deus. Porque quando estivermos no lugar de tormento, já não haverá volta, já não haverá arrependimento, já não haverá conversão. Por isso que neste momento, você que ouve a palavra de Deus, você que ouve a voz de Deus, não pare somente em ouvir, não pare somente em meditar, mas obedeça à vontade de Deus. Faça aquilo que Deus te manda fazer. Nós gastamos o nosso tempo. Nós nos desgastamos com o mundo. O mundo só está aqui para nos esgotar. Nos esgotamos com os nossos trabalhos. Nos esgotamos com os nossos estudos. Temos tempo para ir trabalhar. Temos tempo para irmos vender. Temos tempo para irmos a bailadas. Temos tempo para ir em shows. Temos tempo para irmos em maratonas. Temos tempo de sairmos com os nossos amigos. Temos tempo de nos divertir. Temos tempo de beber, de comer. Temos tempo de nos alegrar. Mas nós não temos tempo de ouvir a palavra. Nós não temos tempo de nos entregarmos a Deus. Nós não temos tempo de nos dedicarmos a Ele. Nós não temos tempo de buscá-lo. Nós nos dedicamos mais
nos preocupamos mais com as nossas vidas cá na terra, com o que irá ser de nós. Nós nos preocupamos mais em trabalharmos duramente a fim de termos uma vida boa cá na terra, a fim de construirmos casas, a fim de comprarmos carros, a fim de comprarmos roupas de marcas, mas nós não nos preocupamos com o que será de nós amanhã. Amado, este jovem tinha tudo na terra. A Bíblia diz que ele era um jovem rico. Era um jovem rico, mas após a sua morte, para onde ele foi? Ele foi no lugar de tormento. Então, o que adiantou tanta riqueza dele cá na terra? O que adiantou tanto dinheiro que ele tinha? O que adiantou tantos bens, tantas casas que ele construiu, tantas coisas que ele conquistou? O que adiantou? Se após a morte, ele foi a um tormento eterno. Por quê? Porque enquanto os profetas pregavam, enquanto os Moisés pregavam, ele não deu ouvido para aquilo que eles falavam. Ele não deu atenção naquilo que os profetas, os santos homens de Deus pregavam. E olha o que foi da vida dele. Por isso você que está deste lado, você que está nos acompanhando, você que está nos ouvindo, saiba que ainda há tempo. Você ainda tem tempo de ouvir a voz de Deus e mudar a sua vida. De ouvir a voz de Deus e converter a sua vida. Você ainda tem tempo de ouvir a voz de Deus e arrepender-se de verdade. Você ainda tem tempo de ouvir a voz de Deus e deixar o mal que você pratica. Meu amado, Deus tem falado para você dia e noite. Deus tem clamado para você por intermédio de seus servos. Deus tem repreendido você. Deus tem te chamado que venha para mim, venha para mim. Ele disse que busquemos primeiramente o reino dos céus e a sua justiça. E tudo nos será acrescentado. Mas por que nós corremos atrás daquilo que é apenas um acréscimo? Por que nós corremos atrás daquilo que é passageiro? E deixamos por trás, deixamos de lado aquilo que é a vida, aquilo que é a vida eterna. Deixamos de lado aquilo que é a palavra de Deus. Deixamos de lado aquilo que é a voz de Deus. Deixamos de lado aquilo que é o chamado de Deus. Meu amado, Deus está chamando por você neste momento. Você que está longe dele. Você que está servindo ao mundo. Você que deixa que o mundo te esgote. Você que não tem tempo para ele. Ele está chamando por você neste momento. Que venha a mim enquanto há tempo. A Bíblia diz que buscai ao Senhor enquanto se pode achar. Meu amado, este é o momento de buscarmos a Deus. Este é o momento de nos entregarmos a Ele. Este é o momento de dedicarmos a nossa vida a Ele. Porque Ele está aqui. Ele está aqui para nos acolher. Não olhe os seus erros, não olhe os seus defeitos, porque é Ele quem santifica, é Ele quem lava. Ele disse que não veio para os justos, mas Ele veio para os pecadores. Então não olhe quantas vezes você caiu, não olhe pelos seus erros, mas ouça a voz de Deus te chamando neste momento. Ouça a voz de Deus chamando você para a sua glória, chamando você na sua presença, chamando você na sua obra. Ouça a voz de Deus, Ele quer que você o ouça, ouça-o neste momento, ouça-o nesta mensagem. Venha para Jesus, venha para Deus, entregue a sua vida a Jesus. Não queira ser como este jovem rico. Não queira ter
tudo neste mundo e perder a sua vida? Qual é o proveito de você ganhar tudo neste mundo? Qual é o proveito de você ter todos os bens? Qual é o proveito de você comprar todos os carros que você tanto quer? Qual é o proveito de você trabalhar tão duro? De você trabalhar arduamente por coisas que irão de ficar? Qual é o proveito disso? De você dedicar-se ao mundo e perder a sua vida. Jesus disse que não vos inquieteis com o que hão de vestir amanhã, com o que hão de comer, com o que hão de fazer. Não vos inquieteis. Por que que você vive inquietado? Por que que você vive tão preocupado? Por que que você anda preocupado com a sua vida, preocupado com os seus negócios, preocupado com a sua família, que você já não tem tempo de adorar a Deus devido às suas preocupações? Você pegou as suas preocupações e colocou em primeiro lugar na sua vida. Você pegou as suas inquietações e colocou em primeiro lugar na sua vida. Não faça isso. A Bíblia diz que lançai sobre mim todas as vossas aflições, porque eu cuido de vocês. Meu amado, Deus cuida da sua vida. Então pare de viver inquieto, pare de viver preocupado, mas busque a Deus, ouça a Deus, sirva a Deus. Entrega-te a Deus, que Ele cuidará da sua vida, que Ele cuidará da sua família, Ele cuidará dos teus negócios, meu amado. Ele cuidará do seu trabalho. Coloque a Deus na primeira posição na sua vida, porque nada é mais importante do que Ele. A Bíblia diz que todas as coisas foram criadas por Ele, para Ele, e todas as coisas pertencem a Ele. Entenda isso, amado. Nada que você procura neste mundo que Deus não seja capaz de te dar, nada. Então pare de dedicar-se às coisas deste mundo e não ter tempo para Deus. Tenha tempo para Deus. Tenha tempo de servir a Deus. Tenha tempo de buscar a Deus. Tenha tempo de adorar a Deus. Coloque a Deus em primeira posição. Busque-o antes de tudo. Adore-o nos momentos difíceis, nos momentos de guerra. Adore a Deus. Adore a Jesus. Ouça o que Deus está falando para você neste momento. Ouça a voz de Deus e não endureça o seu coração. Para você que não aceitou a Jesus até agora, Jesus chama por você. Porque Jesus morreu por você. Jesus morreu por você. Ele carregou os seus pecados na cruz. Ele carregou as suas culpas na cruz. Venha para Jesus. Ouça a voz de Deus e venha para Ele. Porque dedicar-se na bebedeira? Porque dedicar-se na prostituição? Porque dedicar-se no roubo? Por quê? Porque dedicar-se no adultério? Entrega a sua vida a Jesus. Entrega a sua vida a Deus. Ouça-o neste momento. Ele está batendo a porta do seu coração. Abra para que Ele entre. Abra para que Ele caminhe consigo. Abra para que Ele transforme a sua vida. Abra-o. O Lázaro era pobre na terra. O Lázaro mendigava na terra. O Lázaro comia das migalhas que caíam da mesa deste rico na terra. Mas após a morte, o Lázaro foi num lugar de descanso. O Lázaro foi num lugar de paz. Então aceite sofrer neste mundo. Aceite faltar neste mundo. Mas não aceite viver sem a presença de Deus. Não aceite viver sem a presença do Pai. Não aceite morrer sem antes conhecer a Cristo.
Não aceite viver longe de Cristo. Não, não. Ouça a voz de Deus. Neste momento, Ele está batendo a porta do seu coração. Ouça-o. Ouça esta voz que está clamando. Deus tem falado de várias formas. Em muitos momentos Deus tem chamado por você, mas você não atenta à voz de Deus. Neste momento, Deus quer que você o ouça apenas, que você o siga, que você dedique-se apenas a Ele. De que tens dedicado os seus tempos? O que é que tu tens feito nos teus tempos? Será que você dedica-se realmente a Deus? Será que você dedica-se realmente a buscar a Deus? Entenda que cada minuto que você tem de vida, cada segundo que você tem de vida, é uma oportunidade que Deus lhe dá de se aproximar na presença dEle. É uma oportunidade que Deus lhe dá de deixar o mal. É uma oportunidade que Deus lhe dá de arrepender-se. É uma oportunidade que Deus lhe dá de buscá-lo. Busque a Deus. Ouça-o neste momento. Deus está falando para você. Deus está falando para você. A Bíblia diz que haverá momento em que as pessoas andarão de um lado para outro, buscando quem os pregue a palavra de Deus. Terão sede de ouvir a palavra de Deus, mas não haverá quem os pregue, não haverá quem os ensine, não haverá quem os fale de Cristo, não haverá quem os fale do arrependimento, não haverá quem os fale da renúncia, não haverá quem os fale do arrebatamento. Por isso, esse é o momento em que você está a ouvir a voz de Deus, é o momento de preparar-se para o arrebatamento. É o momento de preparar a sua vida. Porque Jesus virá. A qualquer momento o arrebatamento pode acontecer. Onde irá sua alma? O que será da sua vida? Tudo quanto você tem construído neste mundo, por todas as coisas que você tem se sacrificado, por todas as coisas que você tem se esgotado, nada delas você levará. Nada delas irá de salvar a sua vida. Naquele momento haverá choros, haverá ranger de dentes. Muitos gritarão: por que eu não ouvi a sua voz, Jesus? Por que eu não entreguei a minha vida a ti? Por que eu não deixei este pecado? Por que eu não me arrependi quando me pregavam do arrependimento? Por que eu não ouvi a sua voz no momento em que falavam, em que os teus servos gritavam? Muitos clamarão, muitos chorarão, mas será tarde demais para eles. Será tarde demais para eles. Porque aquele momento será apenas o momento do juízo, será apenas o momento da justiça, será o momento em que Deus descerá com a sua glória, será o momento em que Jesus virá buscar os seus. Será o momento de juízo. Ouça a voz de Deus. Salomão disse em Eclesiastes que Mancebo não se esqueça do seu Criador nos dias da tua mocidade. Não se esqueça do teu Criador nos dias da tua mocidade. Muitos de nós, os jovens, nos esquecemos até da presença de Deus. Nos esquecemos até de que Deus existe. Por quê? Por causa da alegria deste mundo, por causa da alegria deste corpo. Por que nos esquecemos do nosso Criador?
Mancebo que está nos escutando, ouça o que Deus está a falar para você. Não se esqueça dele, porque ele é o seu Criador, porque ele é o seu Deus. Dedique-se a ele, dedique o seu tempo para ele, dedique a sua vida para ele. Ouça-o neste momento, ouça-o no momento em que ele está a falar consigo. Ouça Deus. Deus quer que você possa ouvi-lo neste momento. Deus quer que você possa ouvi-lo neste momento. Que você tome a decisão de mudar a sua vida. De mudar o seu jeito de ser. Que você tome a decisão de seguir a Cristo. De dedicar-se a Ele. Ouça a Deus neste momento. Ouça a Deus neste momento. Ouça a voz de Deus. Porque Ele está clamando por você. Ele está chamando por você. Ele está chamando por você. Eis o momento, abra o seu coração. Eis o momento, entrega a sua vida a Ele. Eis o momento, enquanto estás em vida. Enquanto não aconteceu o arrebatamento. Eis o momento, amado. Eis o momento, venha para Jesus. Eis o momento, entrega-te a Jesus. Porque o arrebatamento vai acontecer. Muitos irão declamar: oh Pai, mas como foi que eu fiquei se eu vou à igreja em todos os domingos? Como foi que eu fiquei se eu sempre dizimei? Mas como foi que eu fiquei se eu sempre ajudei ao próximo, se eu sempre fiz o bem? Como foi que eu fiquei? Por que eu fiquei? Deus quer que você não basta apenas orar. Você não basta apenas ir à igreja. Não basta apenas fazer o bem. Mas Deus quer que você dedique-se a Ele. Que você se entregue de corpo e alma a Ele. Que você entregue o seu corpo como um sacrifício vivo, santo e agradável a Ele. Deus quer que você morra com Ele. Que você mate a carne. Que você vivifique o Espírito. E que você viva em Espírito e em verdade. Deus quer que a sua vida seja uma adoração para Ele. Deus quer que a sua vida seja para a sua glória. Ouça a voz de Deus chamando por você. Venha para Jesus. Venha para Deus. Ouça-o e não endureça o seu coração. Jovem, pai, mãe, irmão que está nos escutando. Deus está a chamar por você. Ouça-o nesta mensagem e venha, entregue a sua vida a Ele. Que Deus o abençoe.